Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O santo desta semana é um santo conhecido como Martelo dos Hereges, terror dos demônios. E como se já não bastasse, ele ainda recebeu o título de doutor da igreja. E aí, que santo seria esse? Eu sei que você já viu o nome dele aqui no título do vídeo. Mas vamos falar hoje sobre Santo Antônio, ou, para sermos mais específicos, Santo Antônio de Pádua, ou como alguns também chamam, de Santo Antônio de Lisboa. Já começo comentando o porquê Lisboa e Pádua. Porque ele nasceu em Lisboa no ano de 1195 e morreu em Pádua 36 anos depois. É por esse motivo que existem duas formas de chamá-lo. E aí vamos começar a entender melhor sobre a vida deste santo. Primeira coisa que eu quero lhe contar é que o nome dele não era este. Este não era o nome de batismo. O nome de batismo de Santo Antônio era Fernando de Bulhões. Talvez você não conhecia esta realidade. E aí vamos entender algumas nuances de sua vida. Em primeiro lugar, hoje em dia muitas pessoas já devem saber que Santo Antônio morreu sendo franciscano. Mas na verdade ele não era sempre franciscano. Ele pertencia a uma ordem chamada Ordem dos Cônegos Regulares. Inclusive foi nesta ordem que ele foi ordenado sacerdote. Certo? Ele era uma pessoa que amava estudar, era muito inteligente e tinha uma memória incrível. Por esse motivo, ele não teve muitas dificuldades nos estudos. Em um certo momento de sua vida, já padre, ele acabou conhecendo a família franciscana e se apaixonou, pelo carisma franciscano. E aí, por esse motivo, ele acabou tornando-se franciscano. Ele ensinava ciência aos frades, a pedido de São Francisco de Assis. E note, o pedido de São Francisco de Assis foi o seguinte: ensine ciências, mas que não atrapalhe a eles a vivenciarem bem o Evangelho. De fato, nenhum tipo de estudo pode e deve atrapalhar a nossa vida, vida religiosa. E aí, alguns detalhes para poder contar para vocês é que ele foi alguém que viveu e pregou muito o Evangelho. Um pregador conhecidíssimo. Até hoje, muitas pessoas leem trechos de suas homilias, porque ele era uma pessoa que tinha um saber enorme, gritante. Combateu muitas heresias, é por esse motivo que ele é conhecido como Martelo das Heresias. E também ele realizou muitos milagres ainda em vida, ao ponto também de ser chamado terror dos demônios. Mas vamos conhecer algumas curiosidades sobre Santo Antônio. Em primeiro lugar, você deve já ouvir falar que ele é conhecido como Santo Casamenteiro. Então, onde é que surgiu essa história? Naquela época, as noivas tinham que pagar um dote e também montar o enxoval do casamento. E muitas não tinham condição. E aí, geralmente, o Frei Antônio ia lá e ajudava elas. Conta-se uma história que é bem conhecida sobre ele. Diz o seguinte, que uma jovem não tinha condições de pagar o dote e ela foi procurar o Frei Antônio pedindo ajuda. O que aconteceu? Ele deu um pedaço de papel, um bilhete, disse assim, olha, leve para tal comerciante e diga a ele que é para ele dar a quantidade de moedas de prata que tiverem o mesmo peso desse bilhete. Ela assim o fez. Ele colocou de um lado da balança e começou a colocar moedas de prata. Pasmem, o peso daquele bilhete chegou a ser 400 moedas de prata. E naquele momento ele lembrou que devia 400 moedas de prata ao Frei Antônio. Então ele ajudou aquela jovem. Então veja que é daí onde surge essa ideia de que Santo Antônio, ele de fato é alguém que olha nesse sentido do casamento. Um detalhe importante é que muitas imagens dele geralmente aparecem ele segurando o menino Jesus. Por qual motivo? O motivo é que conta-se que ele teve revelações, imagens, aparições do menino Jesus para ele. É por esse motivo que aparece nas imagens. Mas eu tenho mais 3 detalhezinhos para contar para vocês. Ele também é conhecido como o Santo das Causas Perdidas. Onde surgiu essa história? Conta-se o seguinte, que um certo noviço tinha um livro de todos os salmos comentados por Santo Antônio e ele perdeu esse livro. E aí começou porque alguém tinha pegado, tinha roubado dele. E aí o que acontece? Ele começou então a interceder, a rezar, e aí aquela pessoa acabou se arrependendo e devolveu o livro para ele. Então foi daí onde surgiu a fama de que ele é o santo das causas perdidas. Um outro detalhe é que também se fala muito de uma história de um pão de Santo Antônio. Onde é que surgiu isso? Uma mulher na França
pediu um milagre, né, pela intercessão de Santo Antônio, e ao conseguir ela fez o quê? Ela deu pães aos mais pobres, e foi daí onde surgiu a ideia dos pães de Santo Antônio. Além disso, também temos uma relíquia dele que até hoje é venerada na Europa. Quando o corpo dele foi ser exumado, alguns anos depois, viram que a língua dele estava intacta. Olha que interessante. Ele era alguém que vivia proclamando a palavra ao ponto de ser conhecido como trombeta do Evangelho. Preste atenção, trombeta do Evangelho. E logo a língua dele permaneceu intacta. Até hoje, essa relíquia do corpo dele é venerada na Europa. Antes que eu esqueça, toda terça-feira costuma-se ser uma terça dedicada a ele, porque Santo Antônio morreu numa terça-feira. Algumas igrejas, inclusive, nesse dia fazem até novenas voltadas para Santo Antônio. E para finalizar o vídeo, antes de tocar a música de hoje, eu quero trazer aqui 4 frases conhecidas de Santo Antônio, para ficar para a sua meditação. Medite nelas. Primeira frase. Quem ama não conhece nada que seja difícil. Olha que bonito isso. Quando nós amamos de fato, tudo aquilo que parecia ser uma dificuldade gigantesca torna-se algo muito fácil, porque o amor facilita todas as coisas. Outra frase dele é a seguinte: é viva a palavra quando são as obras que falam. E de fato, né, meus irmãos, não adianta falarmos se nós não fizermos nada. O caminho da sabedoria é o caminho da humildade. E por fim, de palavras estamos cheios, mas de obras vazios. E partindo desse comentário, né, dessas 2 frases dele que falam sobre obras, eu lembrei de uma canção. Eu queria que nós pudéssemos então rezar com ela. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. E assim como Santo Antônio, que foi alguém que teve muita fé, especialmente na palavra, né, como esse grande pregador, esse grande amante de Deus, que nós possamos também renovar a nossa fé, mas especialmente pedirmos a Deus a graça de uma fé viva, testemunhada com amor, com a caridade, uma fé traduzida na vida. Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E reze isso, peça a Deus essa graça, peçamos juntos. Senhor, nós queremos te pedir neste momento que a nossa vida, a nossa fé, ela não seja uma fé estática, mas uma fé realmente mostrada em cada situação das nossas vidas, no nosso falar, no nosso agir, no nosso amar, no nosso perdoar. Que assim como Santo Antônio, nós possamos também ser grandes pregadores da Tua Palavra, mas especialmente que preguemos com a vida. Que a nossa vida possa transmitir o Teu Evangelho a cada pessoa. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.